Seja bem-vindo ao canal Histórias e Simpatias. Aqui revelamos os segredos espirituais que podem mudar sua vida. Seja para atrair amor, dinheiro, saúde ou proteção, trazemos simpatias certeiras, orações poderosas e histórias impressionantes de entidades espirituais. Você não está aqui por acaso. Se essa mensagem chegou até você, é porque algo especial está prestes a acontecer. Então já se inscreva, ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe para que essa energia positiva se espalhe. Seja bem-vindo ao canal Histórias e Simpatias. Em meio à mata fechada da Bahia do século XIX, onde o canto dos pássaros se misturava com os gritos dos feitores, nasceu Firmina, filha de uma escravizada chamada Luanda e de um pai desconhecido. Desde o primeiro choro, todos sentiram algo diferente naquela criança. A parteira dizia: "Essa menina tem o brilho dos ancestrais. Vai ser guia, vai ser luz." Mesmo sendo apenas um bebê, Firmina acalmava os outros com sua presença. Era como se ela já tivesse vivido 1000 vidas. Sua avó, uma curandeira da tribo Banto, dizia que o espírito dela vinha de longe, de tempos imemoriais. A infância de Firmina foi curta. Com 7 anos, já carregava baldes d'água na cabeça, colhia folhas na mata e ajudava a avó nos benzimentos. Mas mesmo em meio à dor, Firmina sorria. Ela enxergava além das correntes. "Eles podem prender nosso corpo, mas nunca a alma", dizia ela, olhando as estrelas. Aos 10 anos, Firmina já era chamada de a Pequena Mãe dentro da senzala. Enquanto outras crianças choravam em silêncio, ela as acolhia com um sorriso manso e uma cantiga sussurrada. Sua presença era como um cobertor em noite fria. Naquela época, o tronco era uma ameaça constante. Os gemidos dos castigados ecoavam pelas noites, mas Firmina, mesmo criança, se esgueirava pelas sombras para levar folhas e ungüentos feitos com cascas e raízes que aprendera a preparar com sua avó. "Essas folhas curam o corpo, mas tua fé é que cura a alma, minha filha", dizia a avó enquanto a ensinava. Uma noite, um dos capatazes foi atacado por uma cobra jararaca enquanto rondava o engenho. Nenhum branco ousava se aproximar para ajudar, mas Firmina, com apenas 12 anos, pediu permissão para cuidar dele. "Essa menina tá ficando doida? Vai morrer junto", zombaram. Ela apenas respondeu com serenidade: "Eu não vim para temer, eu vim para curar." Certa madrugada, guiada por um sonho, Firmina entrou sozinha na mata. No sonho, uma senhora de turbante branco e olhos como o céu a chamava com voz doce: "Venha, Firmina." O tempo chegou. Lá, no coração da floresta, encontrou uma árvore frondosa, com raízes largas como braços. Sentou-se diante dela e ali meditou, como se fosse um ritual ancestral. No silêncio da mata, ela ouviu vozes, mas não vozes do mundo. Eram sussurros de outros tempos, de entidades antigas. Foi ali que Firmina teve sua primeira visão espiritual. Uma senhora de luz apareceu envolta em véus brancos, segurando um rosário que brilhava como prata ao sol. A figura lhe disse: "Você será chamada de Rosário, porque assim como as contas, você irá unir dores e orações, gente e cura." Ao voltar, não era mais apenas Firmina, era Firmina do Rosário. Com a fama, veio também a inveja e o medo. Alguns negros desconfiavam. "Essa menina fala demais com o espírito. Isso não é coisa boa, não." Outros, brancos, a viam como ameaça. Diziam que ela estava ensinando os cativos a pensarem, a resistirem, a sonharem com liberdade. Firmina sabia dos riscos, mas não recuava. Ela dizia: "Minha missão não é agradar, é acordar quem dorme e sarar quem sangra." Uma noite, um feitor cruel tentou proibi-la de fazer suas rezas. Gritou, ameaçou, tentou apagar a vela que ela acendia todos os dias ao lado de uma imagem de Nossa Senhora. Mas ao tocar a vela, sua mão queimou, e não foi pelo fogo. Gritou de dor, caiu no chão, e Firmina, calma, disse: "Não é vela, é fé, e fé, meu Senhor, não se apaga." O tempo passou como o rio que corre sereno por entre pedras. A menina de olhos profundos e mãos curadoras cresceu. Firmina agora era uma jovem mulher, de olhar firme,
sorriso manso e alma mais sábia que muitos anciãos. Naquela senzala marcada por gritos e correntes, ela se tornava símbolo de acolhimento e sabedoria. A cada nascer do sol, o nome Firmina do Rosário ecoava entre os cativos como uma prece. Era ela quem os ouvia quando todos se calavam. Mas foi na dor dos outros que sua missão ficou clara. Sempre que alguém adoecia, Firmina dizia com serenidade: chama a Firmina, chama a que fala com as folhas, a que ouve os encantados, chama a que traz o rosário no peito e fé nos olhos. Na roda de cura, os mais velhos começaram a chamá-la de Preta Velha, mesmo sendo jovem, pois nela habitava a ancestralidade de 1000 espíritos. E assim, nascia aos poucos a figura da Preta Velha Vovó Firmina do Rosário, sem que ela mesma soubesse que viria a ser um dia guia de tantos corações. Com a fama, veio também a inveja e o medo. Alguns negros desconfiavam. Essa menina fala demais com o espírito. Isso não é coisa boa, não. Outros, brancos, a viam como ameaça. Diziam que ela estava ensinando os cativos a pensarem, a resistirem, a sonharem com liberdade. Firmina sabia dos riscos, mas não recuava. Ela dizia: minha missão não é agradar, é acordar quem dorme e sarar quem sangra. Uma noite, um feitor cruel tentou proibi-la de fazer suas rezas. Gritou, ameaçou, tentou apagar a vela que ela acendia todos os dias ao lado de uma imagem de Nossa Senhora. Mas ao tocar a vela, sua mão queimou, e não foi pelo fogo. Gritou de dor, caiu no chão. E Firmina, calma, disse: não é vela, é fé. E fé, meu senhor, não se apaga. O tempo passou como o rio que corre sereno por entre pedras. A menina de olhos profundos e mãos curadoras cresceu. Firmina agora era uma jovem mulher, de olhar firme, sorriso manso e alma mais sábia que muitos anciãos. Naquela senzala marcada por gritos e correntes, ela se tornava símbolo de acolhimento e sabedoria. A cada nascer do sol, o nome Firmina do Rosário ecoava entre os cativos como uma prece. Era ela quem os ouvia quando todos se calavam. Mas foi na dor dos outros que sua missão ficou clara. Sempre que alguém adoecia, Firmina dizia com serenidade: chama a Firmina, chama a que fala com as folhas, a que ouve os encantados, chama a que traz o rosário no peito e fé nos olhos. Na roda de cura, os mais velhos começaram a chamá-la de Preta Velha, mesmo sendo jovem, pois nela habitava a ancestralidade de 1000 espíritos. E assim, nascia aos poucos a figura da Preta Velha Vovó Firmina do Rosário, sem que ela mesma soubesse que viria a ser um dia guia de tantos corações. Com a força da fé e da humildade, a Preta Velha Vovó Firmina do Rosário se tornou a conselheira da senzala. Sentada num toco de árvore, com um rosário nas mãos e os olhos fechados, ela ouvia e aconselhava. As palavras vinham suaves, mas carregadas de verdade. Não é o que você tem no bolso, meu filho. É o que você tem na alma que te guia no caminho. Era assim que ela falava. Sem livros, sem escola, mas com a sabedoria das matriarcas que moram no vento, no chão e na mata. Nem todos aceitavam sua força. Havia quem a olhasse com desconfiança. Diziam que ela era sabida demais para ser negra. Mas Preta Velha Vovó, Firmina do Rosário, respondia com mansidão: não sou sabida. Só escuto o que o mundo grita em silêncio e o que o céu sopra na minha alma. Numa madrugada de tempestade, um feitor tentou apagar a vela que ela mantinha acesa no barracão. Quando tocou na chama, um grito ecoou. Sua mão ardeu como se o fogo do céu o tivesse. Com a força da fé e da humildade, a Preta Velha Vovó Firmina do Rosário se tornou a conselheira da senzala. Sentada num toco de árvore, com um rosário nas mãos e os olhos fechados, ela ouvia e aconselhava. As palavras vinham suaves, mas carregadas de verdade. Não é o que você tem no bolso, meu filho. É o que você tem na alma que te guia no caminho. Era assim que ela falava, sem livros, sem escola, mas com a sabedoria das matriarcas que moram no vento, no chão e na mata. Nem todos aceitavam sua força. Havia quem a olhasse com desconfiança. Diziam que ela era sabida demais para ser negra. Mas Preta Velha, Vovó Firmina do Rosário, respondia com mansidão:
Foi numa noite de lua cheia, depois de um castigo severo imposto ao seu irmão mais novo, que Firmina fugiu por entre as matas, os olhos marejados, o peito em agonia. Ali, sozinha no meio do breu, ela caiu de joelhos e gritou, não com a boca, mas com a alma: se existe algum Deus que olha por nós, me escuta, me mostra que eu não tô só. E foi ali, entre o som das folhas e o canto dos grilos, que ela sentiu uma presença suave, um perfume de ervas, um calor que envolvia. Pela primeira vez, ela ouviu uma voz dentro dela mesma: minha filha, você nunca esteve só. A partir daquela noite, Firmina passou a conversar com o invisível, a respeitar o silêncio e a entender que os caminhos da dor também conduzem à luz. Aos poucos, ela começou a benzer os feridos, a soprar orações sobre as crianças doentes, a preparar folhas e raízes com as mais velhas, desenvolvendo dons que vinham de muito antes, de uma linhagem espiritual que se acendia ali, através dela. O tempo passava como vento sobre a palha, às vezes suave, às vezes cruel. Os anos foram se acumulando no corpo de Firmina como folhas secas, mas em seu olhar havia algo que nem a idade nem a dor conseguiam apagar. Uma luz serena, ancestral, que brilhava mesmo nas noites mais escuras. Ela já não se curvava apenas pelo peso da lida, mas pela reverência à terra, aos que vieram antes e aos que ainda viriam. Seu corpo franzino se arrastava entre os canteiros de ervas, mas a força que ela carregava não era deste mundo. Ela havia se tornado um elo entre os planos, uma ponte viva entre a dor e a cura, entre a morte e a esperança. O poder das folhas e dos segredos. Vovó Firmina já era procurada por gente de todo canto. Muitos vinham em segredo, outros enfrentavam o preconceito da época só para ouvir suas palavras, receber um benzimento ou um conselho sussurrado sob o cheiro forte de arruda e alecrim. Ela conhecia os segredos da mata, sabia o dia certo de colher cada folha, qual hora do dia cantar para acalmar os espíritos e qual oração usar para afastar um quebranto. Mas ela não ensinava com pressa. Ela observava e só confiava sua sabedoria àqueles que vinham com o coração limpo e a alma aberta. Sabedoria, meu filho, não se dá de mão beijada. Ela é como semente, tem que ser plantada, regada e cuidada, e só floresce se o solo for bom. O chamado invisível. Certa noite, já com os cabelos completamente brancos e a pele marcada como pergaminho antigo, vovó Firmina sonhou com um campo de luz. Ali, viu seus ancestrais a chamando com cantos doces e tambores ao longe. Quando acordou, suas mãos tremiam, mas não de medo. Era um chamado, uma convocação do mundo espiritual. Ela sabia. Estava perto a hora de partir. Mas vovó Firmina não chorou. Ao contrário, começou a se preparar como quem vai para uma festa sagrada. Lavou suas roupas brancas com sabão de cinza, acendeu velas em cada canto da casa simples de barro e palha e pediu que ninguém a interrompesse naquela noite. Dizem que ela passou horas em oração, em transe, conversando com vozes que ninguém mais ouvia. E quando o sol nasceu, ela estava ali, sentada em sua cadeira de balanço, com um leve sorriso no rosto e as mãos sobre o colo. Tinha partido em paz, mas não tinha ido embora. A presença que permanece. Logo depois de sua passagem, coisas estranhas começaram a acontecer. Pessoas diziam ouvir seus passos no quintal, sentir o cheiro de chá fervendo no fogão ou escutar orações sopradas no ouvido quando estavam desesperadas. Crianças viam uma senhora de lenço branco sorrindo ao pé da cama e muitos mesmo, sonhavam com ela. Vovó Firmina não havia morrido, ela havia se elevado. E foi nesse momento que nasceu a entidade espiritual Preta Velha Vovó Firmina do Rosário. Aquela que voltaria não apenas para olhar pelos seus, mas para guiar multidões com sua sabedoria, sua fé e sua infinita capacidade de amar.